Estamos iniciando mais um podcast pela nossa Superi Telecom, Canal 20, TV a cabo. E hoje nós temos o prazer de receber a professora Zenólia Maria de Almeida. Tudo bem, Zenólia? Tudo bem, é um prazer estar aqui, Tony. A Zenólia, muito conhecida, né? Porque é de uma família tradicional aqui de Valadares, né? Dr. Milton e Cunha de Almeida, né? Cunha de Almeida. E professora da Univale, secretária de Planejamento, secretária de Educação. Ô, Zenólia, nós vamos falar sobre Darcy Ribeiro, não é isso? Isso. Mas antes de falar sobre Darcy, vamos falar sobre você. Zenólia, você conta para nós aí, você foi inicialmente secretária de Planejamento, né? Ou de Educação. Eu recebi um convite do Dr. Mourão no ano de 1998. Seu primeiro mandato dele? O primeiro mandato dele. Eu fui secretário do Mourão nessa época também, ó, de Desenvolvimento Econômico. É que nós estávamos 98, juntos, eu não me lembro bem, Tony. Eu sei que eu fui convidada e indicada. Isso foi no primeiro mandato do Mourão. Sim. Então eu participei. Não, o segundo mandato. O segundo. Segundo mandato. Eu participei do primeiro mandato dele. Foi uma indicação do nosso reitor da Univale, doutor Hermílio, e eu recebi com muita surpresa. E inicialmente eu até disse que não me sentia à altura. Depois eu fiquei pensando, eu gosto muito de desafio. Então, e doutor Mourão é uma pessoa que nos deixa muita vontade para trabalhar, ele confia nas pessoas. Modesta, né, Zenólia, porque o seu currículo, né, estou vendo aqui, você tem mestrado pela PUC, né, de Minas Gerais. Sim. Tem PhD pela uma universidade de Trás-os-Montes. Portugal, né? Eu fiquei assim, muito satisfeito, entendeu, Zenólia? Porque é minha família de Trás-os-Montes. Olha, eu vi mesmo o seu livro. Agora está me lembrando, é verdade. É uma região muito bonita, em que as pessoas lá são muito educadas, elas tratam as pessoas muito bem, diferentemente da capital. Eu senti essa diferença. É o pessoal mais simples, né? Eu estudei, mais amigável. Muito mais amigável, mais carinhoso até com a gente. Eu estudei em Vila Real. É a cidade, né? É a cidade. É uma cidade pequena. Você fez o PhD em que área que foi? Foi a área de gestão. De gestão. Gestão pública, o que é? Não, gestão como um todo. Uhum. Nós tivemos todas as abordagens, porque nós tínhamos pessoas de áreas muito diferentes. Então, era um curso mais para atender, de um modo geral, a questão da gestão. Agora, você tem, pelo que eu estou vendo aqui, mestrado em gestão de cidade, né? Gestão das cidades. Na verdade, a PUC Minas abriu esse como primeiro curso de mestrado em Ciências Sociais, área de concentração, gestão das cidades, e eu fiz a área trabalho e cidade. Minha dissertação foi com os imigrantes se tornarem empreendedores na América. Foi muito interessante, proveitoso. É muito interessante. A questão de cidade, né? É muito interessante. Fiz um curso também sobre gestão de cidades pela ONU também. Esse já foi um mês assim, de imersão, né? Então, isso aí foi tudo na área. Essa sua experiência na prefeitura com o Mourão foi na área de planejamento. E depois, quando ele retornou pela segunda vez, em 2005, ele me convidou para a Secretaria de Educação. Eu estive com ele até 2008. Como é que está a nossa cidade? Eu estou um pouco triste com a cidade, né? O que houve? Sim, eu estou sentindo que nós estamos vivendo uma política assim, num nível muito ruim. Os comentários, as farpas são dirigidas a um e outro, e eu acho que isso não leva a lugar nenhum, né? Mas vamos deixar de lá, que não é a minha especialidade. Se for para o seu Zenólia, eu também tenho essa opinião. As brigas eleitorais sempre existiam e sempre vão existir, né? Mas acabou. Tem que... Né? E a cidade tem que vir em primeiro lugar, né? Então, eu fico muito preocupado com isso, porque esse caso aí, por exemplo, né, mais recente do nosso amigo
Sandro, né? Quer dizer, é uma briga com o pessoal do Coelho Diniz, que como é que chama o menino? Alex Diniz, né? É suplente de senador. É. Ele vai ser, né, pelo que eu estou vendo, ele vai ser senador da República. É muito ruim, né, verdade? Porque essa briga com o Sandro aí, quem ia perder a cidade, né? A gente não fica sabendo muito bem das coisas, né? Tem muita notícia falsa, então eu prefiro, assim, não me pronunciar em relação a isso, porque a gente não tem acesso ao que aconteceu de verdade, a não ser... Mas é muito ruim, né? a não ser as informações que falam sobre decisões que não seguem a prática, né, normal, A gente não digamos. A gente não é tem os caminhos juiz, que são... né? tem caminhos que são definidos, mas quem tem que julgar isso realmente não somos nós, né? Mas você acha que a cidade está melhorando, está piorando, está... É porque eu estava vendo, foi o Jamir que falou comigo aqui, conosco aqui, que é advogado, é vereador, falando sobre o plano diretor. Tem 20 anos que Valadares não tem um plano diretor. É verdade. Porque um plano diretor é alguma coisa muito... Aliás, o último plano diretor eu era secretária de Educação. Eu colaborei nele. É uma coisa assim muito grande, é uma coisa de muita complexidade. Eu acho que a gente precisa de trabalhar uma equipe mista, de gente que tem experiência nisso e pessoas que conhecem a cidade, que são daqui ou que trabalham na gestão pública. E, assim, os problemas são tantos que, às vezes, não se acha um tempo para você dedicar especialmente a isso. Então, você tem a rotina, o dia a dia, e como é que você vai tocar uma coisa de uma magnitude dessa? Então, eu acho que é muito maior do que... O desafio é muito maior do que a gente imagina. Mas você não acha que é importante ter um plano Demais diretor? da conta, porque se tem um plano diretor, você sabe para onde você está caminhando. É uma diretriz para a gestão pública. É muito importante. Não sei se você sabe, eu sou fã do Dr. Hermílio Gomes, entendeu? Eu também. Eu acho que, para mim, foi o melhor prefeito que teve em Valadares, foi o Dr. Hermílio. E o Dr. Hermílio, eu não lembro mais o nome, mas ele tinha um plano diretor, entendeu? Na época que ele foi prefeito. E que orientava, né? Norteava toda a administração. E tem que ter uma consulta popular também, você tem que trabalhar com todos os secretários, todas as demandas e um olhar para o futuro, né? O Hermílio fez duas coisas assim, extremamente importantes para mim, né? Primeiro foi realmente ter um plano diretor, ter um plano, né? Que plano diretor, acho que é recente essa nomenclatura, né? Mas existia, ele fez um planejamento para a cidade. E ele criou as fundações. Foi a FUNSEC, a FUSOSP, a FUSOBRAS, né? E, felizmente, extinguiram essas fundações, entendeu? Eu lamento também. Porque era mais fácil, até a administração de uma fundação é mais fácil, né? Eu fui presidente de uma fundação, a FUNSEC. Uhum. Nós tínhamos... a gente era ordenador de despesa, né? Como diz o outro. Então, a gente tinha liberdade de gastar e também liberdade de receber patrocínio, essas coisas todas. Eu fiz lá na FUNSEC, né, punhado de coisas assim, com patrocínio da comunidade de Valadares. Mais liberdade, né, para trabalhar. Liberdade administrativa, financeira. Agora fica preso, realmente. Uma pena, né? Mas tinha que ter outros Hermílios Gomes, né? Com essa coragem de tomar essa decisão, né? É isso mesmo. Então, a gente fica com pena. Então, você também, Zenólia, você também é escritora, né? A gente começa colocando ideias no papel, assim como você, e acaba recebendo esse nome de escritora, né? Eu escrevi no Diário do Rio Doce uns 20 anos, assim, semanalmente, na revista Movimento também 22 anos. E aí, quando você
tem essa obrigação, digamos, de registrar as ideias, você vai acostumando e as coisas vão saindo mais facilmente. Agora, se você parar de escrever, aí tudo é mais difícil. Tudo que para enferruja, né? É verdade. Zé Nora, você escreveu o quê? Fazer América, né? Essa é a minha dissertação de mestrado, baseado nela. E que mais que você escreveu? Trocando em Miúdos, que é um conjunto de textos meu na área de economia, que tem muitos que ainda são atuais até hoje. E eu também coordenei a elaboração de um livro sobre a Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. E agora lancei o outro Vida em Movimento, né, meu quarto livro. Você me deu também. Também são crônicas, são alguma coisa misturada assim como um álbum da minha vida, né, deixando mais para meus descendentes. Zé Nora, essa habilidade sua, essa sua, né, prazer de escrever, isso vem de quem? Do seu pai? Meu pai. É? Ele tinha um costume Seu muito... Ademar Pinto, muito conhecido lá no NAC. Isso. Né? Ele nos fazia um cartão de Natal para cada filho todos os anos. Eu tenho vários cartões dele. E ali a gente esperava com muita ansiedade para ver se ele ia puxar a orelha ou se ele ia elogiar, embora os puxões de orelha eram muito leves, né? Ele nunca bateu em filho nenhum, era um pai muito carinhoso. E ele era também um poeta, ele fazia música, fez música para minha mãe, músicas de carnaval, e o Dom até já gravou algumas músicas dele. Então, pintava, né? A gente costumava dizer que era um casal gauche. Meu pai era mais da área mais sensível, mais voltado para isso, e a minha mãe era mais das decisões. Então, eles se deram muito bem, porque um completava o outro. Ele era mais romântico. Talvez esse seja o nome. O jeito dele. E nessa questão de música, você puxou também? Você é cantora, você toca algum instrumento? Tony, se eu for contar aqui, vocês vão rir de mim. Não toca já nada. Cantei. Não, já cantei, sabe onde? Na Rádio Educadora. Quando estava no terceiro ano primário, tinha um programa de músicas infantis. Tinha um programa, deixa eu falar para você, de auditório. É, isso mesmo. Domingo é dia de folga. Tinha um programa de auditório. É esse aí. Mas hoje não canto mais nada. A asma acabou com a minha voz. Você é asmática também? Sou. Depois de mais velha, quando morreu a minha nora, eu tive minha primeira crise. Eu sei como é que é. Papai era asmático, entendeu? Sofria. Você tem uma bombinha também? Tenho. Faço uso. Antes de ir para a academia, uso, para não ser surpreendido, né? Mas é isso. Zenólia, nós estamos aqui conversando com a professora Zenólia Maria de Almeida, escritora, professora e membro da Academia de Letras de Governador Valadares. E nós temos na academia sempre um patrono. E o patrono da Zenólia é o Darcy Ribeiro. Vamos falar um pouco sobre o Darcy Ribeiro. Vamos começar com o nome dele. Na verdade, eu descobri ao fazer os estudos, né, na época, para escrever a monografia dele, que o nome dele é Marcos Darcy Silveira Ribeiro. Porque quando o pai dele foi batizar, o padre falou que o nome Darcy era um nome assim, não era muito usual e não era um nome católico, e que tinha que botar um nome de um apóstolo, alguma coisa. Então acertaram, botaram Marcos Darcy. Mas ele adotou sempre Darcy Ribeiro, né? Ele era de uma família simples, nasceu em Montes Claros. O pai era farmacêutico e a mãe professora. E ele tem um caso interessante de criança, uma travessura que ele fez. Ele descobriu que na farmácia do pai dele tinha uma tintura azul, agora eu esqueci o nome. E ele ficou pensando, se ele colocasse aquilo na água da cidade, será que a água ia ficar toda azul? E ele fez isso. E ele fez isso num reservatório que atendia a cidade. E a água ficou toda azul mesmo. É verdade? E ele foi castigado mesmo, né? Mas ele ria disso até hoje, sabe? É verdade. Mas eu sou filho também de farmacêutico, né? Escuta, Zenólia,
farmácia, papai fechava a farmácia 10 horas da noite. Eu me lembro. Então, Farmácia a gente, Santa criança, Terezinha. papai, nós éramos muitos filhos, ele levava a turma toda para a farmácia à noite. Seria azul de metileno? Seria esse? Hein? Esse produto seria azul de metileno? Então é isso que ele fez. Mas aí, deixa eu te contar, o meu caso com a farmácia foi o seguinte, de criança. Chegou a época do Natal, e eu era muito ativo, eu observava os clientes comprando remédio. E como tinha muita serraria, tinha serraria da Emapeba, Cobrais, então tinha muita gente que trabalhava à noite. E esses peões, esse pessoal, né, os operários, muitos compravam um determinado remédio chamado P20. Não sei se eu... Já ouvi falar, para não dormir, é isso? Para não dormir. Aí o cara chegava na farmácia, no balcão, e falava, senhor Antônio, eu quero um P20 para não dormir. E eu, criança, observando aquilo. Aí chegou na época do Natal, Papai Noel, eu falei assim, eu vou tomar um P20 para não... Para descobrir o Papai Noel. E tomei, entendeu? Fiquei 3 dias dormindo. Na escola, algumas meninas lá no Imaculado tomavam na época de prova. Falavam nisso. Não mesmo. sei Eu se lembrei existe o nome. no P20. Também não sei. Mas era um remédio bom para... Outra coisa curiosa do Darcy é que ele foi criado para estudar, fazer medicina, ser médico, por causa talvez da influência do pai. Mas ele ficou 3 anos na faculdade e desistiu, porque ele não encontrou respostas para uma preocupação que ele tinha, que era por que o Brasil não dava certo. Ele tinha isso na cabeça, ele queria descobrir como fazer para que esse país desse certo. Então, ele abandonou o curso de medicina, fez um vestibular na USP. Não era. Fez um vestibular na USP, de Ciências Sociais, um curso novo, que eu também fiz Ciências Sociais, né? E um curso que não prometia muito, né? Porque era desconhecido. Mas tão logo ele formou, ele fez contato com Rondon Pacheco, Marechal Rondon. Marechal Rondon. Desculpe. E que já estava no Serviço de Proteção ao Índio, e ele ofereceu um emprego para ele e ele foi trabalhar. Trabalhar com os índios. Trabalhar com os índios. Ele ficou 10 anos morando com os índios. De 1976, é isso mesmo? Não, de 47 a 56. 10 anos. Dormindo em rede, em palha, no chão. Chegou até casar-se com uma índia. Casou com a índia? Isso a história quase que não registra, né? Mas como ele tem 2 livros que eu achei interessante, trouxe um se chama Testemunho, que ele escreveu sobre a vida dele, e o outro chama Confissões, também sobre a vida dele. E ele conta isso, essa história de que ele acabou se casando com uma índia. Mas ele tem um romance como é que chama? Maíra. Maíra, né? É a obra mais importante dele. Foi traduzida em 6 ou 7 Eu não idiomas. Conheço, não. A Bernadette falou comigo. Eu conheço, eu li. Tem que ler o Maíra. Na defesa da minha dissertação, minha monografia, eu fiz uma análise do Maíra. É muito interessante porque ele trabalhou um romance como se fosse acompanhando o ritual da missa. Toda a parte da missa ele foi fazendo uma analogia com a vida indígena. E ele não era ligado à religião, né? Não, mas ele era muito ligado aos índios, porque os índios... Ele estava... Naquela época, nós estávamos vivendo um período em que estava havendo um processo de aculturação indígena, né? Levando o índio para poder aculturar, tornar-se um cidadão brasileiro não diferenciado, né? E ele queria proteger os índios, porque ele achava que a forma como estava acontecendo não estava sendo bom para os índios. Então, ele ficou lá estudando, ele morou com 4 tribos diferentes e se tornou um antropólogo. Aliás, ele teve mil peles, ele fala, ele se vestiu de 1000 peles e não se despiu de nenhuma delas, foi incorporando. Ele foi antropólogo, etnólogo, professor, romancista, escritor, poeta, político, ele foi vice-governador do Rio de Janeiro, ele foi governador do Rio de Janeiro, ministro da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil, ministro da Educação. Do Jean Goulart, né? Se não me engano. Do Jean Goulart. Ministro da Educação. E ele criou várias universidades, inclusive no Brasil 2, que é a Universidade de Brasília, e a Universidade do Norte Fluminense, que quando ele veio aqui, ele estava implantando lá. Nos convidou para ir conhecer, sabe? Muito entusiasmado. Essa é do norte do Rio? Perto de Campos, Campos, Perto de Campos. Porque ele achava que as mudanças só iam acontecer através da educação.
Né? E a Universidade de Brasília é um modelo fantástico, que eu acho que até o doutor Talmir deve ter se inspirado, porque a gente teve muita coisa parecida com a deles, sabe? De que a gente não tinha nota, tinham professores que nos acompanhavam. Pelo menos era, não sei se ainda é uma fundação. Uma fundação. Fundação. E aí, com a mudança, né, a intervenção militar, se perdeu muita coisa, né? Ela foi fechada, ele foi para o exílio, ele foi exilado, né? Ele foi exilado, primeiro ele foi para o Uruguai, lá ele se tornou professor de antropologia, e do Uruguai ele, fazendo uma palestra, um curso em Portugal, ele descobriu um câncer, e ele pediu então para voltar, que ele queria ser operado aqui no Brasil. E foi difícil, mas conseguiu que ele deixasse ele voltar, foi operado, curou desse câncer. E aí ele foi para a Venezuela, da Venezuela ele foi para o Peru, da Peru ele foi para... Ele andou por... Não parou, não. Não parou. Tem mais um país, o Chile. Ele foi assessor do Allende, ele foi assessor também do presidente do Uruguai. Ele criou universidades, ele orientou a reformulação da universidade na Venezuela. Com que idade? Eu não sei bem, porque ele já era senador quando ele morreu. Ele morreu em 97. Ele fez muita coisa. Ele fez muita coisa. Ele escreveu mais de 20 obras. 27 obras ele escreveu, na verdade. E além ele recebeu 4 títulos de doutor honoris causa, inclusive pela Sorbonne. Né? Pela Sorbonne, ele recebeu na Alemanha, ele recebeu na Venezuela e recebeu no Brasil, na Universidade da UNB, né? Universidade de Brasília. Ele foi um homem assim atípico, porque ele achava que o tempo dele não dava para fazer aquele tanto de coisa que ele queria fazer. Então, quando ele foi internado já com um câncer também já terminal, ele fugiu da UTI. Ele fugiu da UTI, porque ele falou que ele não queria ficar maluco com aquelas drogas e não poder escrever o que ele precisava de escrever ainda. Olha, o menino está dando sinal. Passa rápido? Passa rápido demais. Mas deixa eu te perguntar, eu sou apaixonado com uma coisa que ele fez no Rio de Janeiro, tal do CIESP. Olha, ele foi a pessoa que... eu preciso falar isso rapidinho. Ele criou o tempo integral no CIEPS, criou os CAICs, mais de 500 CIEPs, 400 e tantos CAICs, inclusive aquela escola Pio XII que tem lá perto da Rio Bahia, o modelo do CAIC, até o modelo arquitetônico. Não, era Pio XII. Foi mudado o nome. Eu acho que mudou o nome. Ele também tombou 96 quilômetros de praias e encostas. E mais de 1.000 casas no Rio de Janeiro ele fez o tombamento. Então, ele tem um registro de contribuição enorme para o nosso país. E eu sou encantada com ele. Zenória, será que ainda tem gente igual a ele? Deve ter, né? Mas eu acho que ele foi uma das pessoas excepcionais, sabe, que nós tivemos aqui. E tem outra coisa que eu estava lembrando que eu achei importante falar. Não, mas me esqueci. Ele pegou uma época muito difícil, né? Que foi a época da ditadura, né? Foi. Ele retornou ao Brasil em 76, foi anistiado em 78 e foi embora. Aí ele fez um exílio, como é que ele escolhe? Voluntário. Quando ele foi para a Venezuela, percorreu isso tudo. Esse livro, Maíra, ele pensou esse livro em 3 oportunidades, mas ele só escreveu chegando no Brasil. E esse tem eu até comprei, entendeu? O Povo Brasileiro. Muito. É um do que ele terminou, um dos últimos que ele queria terminar foi esse, O Povo Brasileiro. Maravilhoso. Toda a contribuição dele, mesmo na área de antropologia, ele queria explicar a evolução do país em função, não de quem veio nos colonizar, mas das etapas que nós cumprimos. Né? Cada povo vai desenvolvendo de acordo com os momentos que ele vive historicamente. Né? E ele é um homem extraordinário. Eu acho que a gente deve ter tido alguns poucos. Então você é encantado com Darcy Ribeiro. Eu queria lembrar. Eu, quando cheguei tinha sortear o patrono. Tinham 3 patronos. Estava eu, o bispo e a Clóris. E eu vi que tinha o nome da Darcy Ribeiro. Eu falei, eu quero Darcy Ribeiro. E a dona Ruth, muito rigorosa, né? Era presidente, falou, não, tem que ser sorteio. Sorteou o nome, o que sobrou para mim foi o Darcy Ribeiro. Saiu Darcy Ribeiro. Eu amei.
Tinha que ser, né? E ele já... Você falou que ele, em determinada época, ele ia fazer uma palestra na Univale e eles não deixaram. É verdade. Ele esteve aqui em Valadares e nós o convidamos para uma palestra, um curso de Ciências Sociais. E aí o doutor Nemira, reitor, falou, não, na Univale não entra não. Aqui não entra não, porque ele é comunista. Aliás... Mas ele não era comunista, né? Não, ele era uma pessoa progressista, digamos. Ele foi do PDT, que tinha um viés de esquerda. Brizola. Né? Esse negócio de comunismo não existe, né, Toninho? Economia só existe numa tribo indígena, né? O que tem é socialismo. E ele, então, eu consegui o Colégio Imaculado Conceição, levei todos os nossos alunos de Ciências Sociais para lá, eu era diretora do Centro de Ciências Humanas, e cumpri a ordem de não levá-lo lá, mas não cumpri a ordem de não ouvi-lo. E ele foi, assim, maravilhoso. Eu fiquei com ele sentado lá, coordenando as perguntas, e ele, no final, convidou para ir visitar Brasília, e que ele me receber com muito carinho, e tal. Eu ri, achei maravilhoso, porque ele conversou conosco, ele não fez uma palestra, acho que ele fez um absurdo, uma quantidade absurda de... Eu tenho aqui os números, sabe? Não sei se foram 100 e tantos ou... Não, CIEPs foram mais de 400. 400, né? É. 506 CIEPs, 400 CAICs. Eu queria só, se você me permitir, encerrar com uma mensagem dele. Ele falou assim, eu sou atípico. O Partido Comunista não me quis porque eu me achava militante muito agitado. A Força Expedicionária Brasileira não me aceitou porque os médicos achavam que eu era muito raquítico para ser sargento. Eu me entendi como Marechal Rondon e passei 10 anos com os índios. Dali fui ser ministra da Educação, criei a Universidade de Brasília, fui chefe da Casa Civil do Jango, tentei fazer a reforma de base e caí no exílio. E foi no exílio que eu escrevi uma larga obra. Nunca gostei de ser político. No fundo, acho que sou político por razões éticas. Um poeta inglês pode ser só poeta, mas num país com o intestino à mostra como o Brasil, o intelectual tem a obrigação de tomar posição. Essa é uma briga séria e eu estou nessa briga. Mas se tiver de dizer o que eu gostei mais na vida, eu digo que gostei mais foi de namorar. No mais são ofícios. E falou assim, fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. Mas os fracassos são minha vitória. Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu. Espetacular. Então, esse aí já mostra quem é esse personagem, Darcy Ribeiro. Zerolda, muito obrigado pela sua presença. A gente tem essa parceria com a academia para divulgar os patronos, divulgar as obras desses patronos, e incentivar a leitura, né? O povo está lendo pouco. Muito pouco. Quem escreve sabe que ninguém compra livro mais, né, Toninho? Compra não, estamos viciados na Eu vi uma coisa interessante, porque eles falam o seguinte, que o homem, para se realizar, ele tem que ter um filho, né? Plantar uma árvore e escrever um livro. Isso. Aí o cara falou comigo o seguinte, Toninho, ter um filho não é difícil. Difícil é educá-lo. Plantar uma árvore também não é difícil é regá-la. E escrever livro também não é difícil. O problema é ter alguém para lê-los. Ele está certo. É isso, Anora, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de falar um pouco, né? Que a gente quer falar muito sobre o nosso patrono, Darcy Ribeiro, que é uma pessoa incrível, realmente, e que eu tenho grande admiração. E você agradece, né, em meu nome, o pessoal da academia. A academia em meu nome, eu também agradeço. A academia agradece a oportunidade, porque a tendência é a gente ficar muito fechado, né? Tem que divulgar. Tem que divulgar. E a gente podemos perceber que com o nosso presidente, ele está fazendo isso, está abrindo as portas da academia. Está sendo fantástico. O Jorge é um peixinho. Quem é peixinho, como é que eles falam? Ele é entusiasmado, ele gosta, né? Filho de peixinho. Filho de peixe, peixinho filho da Terezinha, né? Terezinha. É maravilhoso. Isso aí. Muito obrigado, Zé Nola. E muito obrigado aos nossos assinantes pela atenção e até o próximo podcast.